Beleza, então. Deixa eu compartilhar aqui. Qualquer coisa vocês vão me avisando se tiver alguma dúvida. Eu vou começar com uma pequena apresentação para a gente poder entender algumas partes que a gente vai utilizar dentro do software Abacus, certo? Então, a análise não linear geométrica, a gente acaba utilizando, né, essa investigação, porque quando nós analisamos de maneira linear, nós não conseguimos ver o que acontece realmente na peça no dia a dia, né, quando ela for experimentada na vida real. A análise linear ela acaba deixando alguns trechos de fora, como, por exemplo, o pós-pico, né, a gente não consegue pegar nenhuma dessas informações. Então, neste caso, na análise não linear, ela é necessária, então, para demonstrar o que realmente acontece na nossa viga de maneira mais próxima do real. E aí, nas vigas metálicas, a gente acaba tendo um fator que é chamado de instabilidade, né? Tanto no pilar também, quando eles são muito esbeltos, e assim sucessivamente. O que acontece? A instabilidade, também chamada de flambagem, é um elemento que pode acontecer de maneira global e de maneira local. No caso da flambagem de maneira global, ela é uma instabilidade em toda a minha estrutura, né? Então ela pega toda a viga metálica nessa flambagem que ocorre no elemento. Agora a instabilidade local, que como o próprio nome diz, ela é localizada, acaba acontecendo apenas em algumas partes desse elemento. Como exemplo, eu trago aqui primeiramente a flambagem lateral contorção para a instabilidade global, onde a gente tem a formação dessa curvatura e, ao mesmo tempo, a gente tem a possível rotação da minha estrutura. Então, ele acaba tendo essa formação meio rotacionando e também a curvatura a mais. Nós temos também a flambagem por flexão, onde nós temos principalmente a curvatura do meu elemento. E no caso da flambagem por instabilidade localizadas, né, nas partes, nós podemos ver aqui que nós temos a flambagem local na alma e na mesa, de maneira localizada, né, não em toda a minha estrutura. Dentro do Abacus, nós conseguimos fazer uma análise que é chamada de análise buckling. A análise buckling ela vai me dar o valor da minha carga crítica, que é o valor para que aconteça a instabilidade. Então, nessa imagem, nós conseguimos ver um dos resultados que acaba saindo dessa análise, onde nós temos a instabilidade de uma, como nós vimos anteriormente, de uma flambagem lateral com torção. E esse é o primeiro valor que ela fornece, né? O primeiro alto valor. Só que no Abacus a gente consegue pedir para que ele me mostre vários tipos de buckling, né? Vários altos valores. E nem sempre aquilo que está ali realmente vai ser o que vai acontecer. Por exemplo, nesta imagem, a gente pode ver que existe um alto valor até negativo. Então, assim, a probabilidade desta imperfeição, dessa instabilidade acontecer é muito menor, comparado a essa, onde é positivo e é o primeiro alto valor. E aí nós conseguimos colocar essa carga para ser um acoplamento da minha análise Higgs. E o que é a minha análise Higgs? É uma instabilidade também, né? Uma análise não linear, no qual nós pegamos pequenas partes. Né? Como que ela funciona? Nós dividimos o problema em incrementos de carga pequena e, iterativamente, vamos ajustando as soluções para obter uma convergência estável. Ele utiliza uma teoria por trás, que é uma combinação dos métodos avançados de Newton-Raphson e o método do comprimento de arco. Claro que eu não vou entrar, né, a fundo nessa questão da metodologia, na questão do método utilizado, porque acaba se tornando algo muito mais complexo, que não é o foco desse curso, certo? Em vigas metálicas, nós temos alguns, podemos dizer problemas, né, algo que nós precisamos levar atenção, que é a tensão residual. E o que é a tensão residual? Quando as peças são fabricadas, né, nós temos a questão do resfriamento, que pode acontecer de maneira desigual, seja por conta da laminação ou seja por conta da solda do meu elemento. E esse resfriamento desigual acaba deixando uma tensão residual na minha estrutura. Então, mesmo que ela esteja pronta, né, nós temos ali a peça, não tem nenhum carregamento nela, existe essa tensão por conta desse resfriamento desigual que acabou acontecendo. Um exemplo que nós podemos trazer é para um perfil laminado, que foi criado por Galambos e Keter, onde nós temos esta configuração. Percebam, existe uma tensão, né, de compressão nas pontas e ele sobe para uma tensão de tração
em direção à alma. E na nossa alma, nós temos toda uma atração. Essas duas equações, elas foram feitas de maneira empírica, né? São feitos ensaios, e aí por meio de vários ensaios, sejam eles ensaios numéricos ou ensaios experimentais, você consegue tirar, então, essas equações para poder colocar na estrutura, certo? Alguém quer fazer a pergunta? Não? Beleza, então. Dando continuidade aqui. No caso da imperfeição geométrica inicial, é por conta de como é feito a minha estrutura, né? Então, por exemplo, o processo de fabricação, o transporte da minha viga, a montagem dela, tudo isso pode acabar interferindo no formato da minha peça, né? Pode ser que a carga não seja exatamente no centro, pode ser que na hora de transportar a gente acabou tendo um pequeno desvio ali na minha peça, ela não está mais retinha. Então, por conta disso, nós precisamos também definir isso dentro do Abacus para que depois a gente não tenha problemas. Dentro da norma brasileira, nós temos uma recomendação que para a imperfeição geométrica numa instabilidade global, nós consideramos um comprimento dividido por 1000. E o que isso significa? Significa que a imperfeição ela é expressa como uma fração da distância de referência. Então, assim, a gente consegue definir e colocar dentro do Abacus. Beleza? Nós vamos partir, então, agora para o Abacus. Deixa eu abrir aqui para vocês. Só um momento. Se alguém for tendo alguma dúvida, pode perguntar, tá certo? Só alterar a tela aqui. Que eu consigo ver vocês também. Bom, vocês provavelmente fizeram um modelo anterior ou receberam também no e-mail. Se vocês quiserem pegar para ir acompanhando agora, fiquem à vontade, tá bom? Mas se não quiser também, a gente vai estar gravando essa sessão, que será também disponibilizada depois para vocês. O modelo que a gente fez ontem é o modelo base, né? O modelo que vocês receberam também no e-mail. E o que a gente vai fazer agora? Nós vamos começar fazendo a separação do meu elemento para que ele possa implementar a tensão residual. Inicialmente, nós vamos fazer análise Buckley, mas para que a gente já deixe ele pronto para análise Higgs, nós já vamos preparar desde o Buckley. Por quê? O que acontece? Deixei até anotado aqui. O Buckley, ele precisa ser com o modelo e com os nós coincidentemente. Como o Higgs acaba utilizando a imperfeição que o Buckley gera, ele precisa ser exatamente igual ao modelo do meu Higgs. Porque se os nós não forem coincidentes, pode haver diferenças e não ser aquilo que realmente seria se fosse na maneira da vida real. Não estaria calibrado de maneira correta. Então, vamos deixar o elemento tanto pronto para o Higgs quanto para o Buckley. Primeira coisa que nós vamos fazer é preparar a tensão residual. E o que acontece? Deixa eu abrir aqui para mostrar de novo. Nós vimos que a tensão residual ela possui essa configuração. Só que o Abacus a gente não consegue implementar uma curva assim triangular. Então, o que acaba acontecendo? Acho que eu consigo desenhar aqui mesmo. A gente acaba precisando colocar como se fossem vários quadradinhos para representar esse aumento, né, essa linha triangular dele. Então, nós colocamos aqui e ele vai representar assim. Para a gente colocar dessa maneira, nós vamos repartir então a mesa em várias partes para que nós consigamos colocar o mais próximo possível, né? Quanto menor o meu quadradinho, melhor. Então, por exemplo, se eu colocasse 10 em cada lado, ficaria bom, mas seria um pouco trabalhoso fazer isso na mão. Então, nesse momento, nós vamos colocar 4 tensões residuais para poder, então, facilitar e ficar entendível o curso. Beleza? Eu recomendo vocês clicarem nessa seção aqui, que é o X e o Y, que vai ficar melhor a visualização, tá certo? A primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui, ó, nessa configuração, Partition Face, segura com o botão esquerdo e vamos puxar até essa daqui, ó, Partition Face Between Two Points. Então, selecionado ele, vamos colocar agora a separação para cada mesa. Como vamos dividir em 4, então a gente vai repartir no meio e depois essas duas partes repartimos no meio de novo. Então, selecionamos a nossa peça, damos um Done, perdão, não selecionei, e aí nós colocamos aqui
os 2 pontos que nós queremos que seja cortado. Podemos fazer isso para toda a nossa viga, até formar os 4 elementos. Então, desse lado nós temos os 4, vamos fazer isso para as outras faces também. Seleciona o centro e vamos fazendo o nosso recorte, certo? Lembrando, pessoal, que se tiverem dúvidas, se estiver muito rápido, vocês me avisem que a gente vai se acertando, tá certo? Ok. Esperar alguns minutinhos, caso alguém esteja acompanhando, fazendo agora, no momento. Mas aqui, então, já está repartido a nossa mesa superior e a nossa mesa inferior. Beleza? Bom, agora, como esse elemento ele está meio que configurado, né, que a gente já fez ontem, nós vamos precisar mudar algumas coisas. Primeiramente, vamos vir até o step para que a gente possa criar a análise não linear, né, que a gente possa criar o buckle. Então, vocês podem clicar aqui em Create Step, ou melhor, vir aqui no Step Manager. Se vocês já tiverem feito o anterior, provavelmente ele vai estar criado o Step 1, mas caso não tenha, vamos criar desde o zero. Clicamos aqui no Create, vamos colocar Buckle, e vamos selecionar essa opção, né? Então, Linear Perturbation e Buckle. Vamos dar um Continue. Aqui, nós vamos colocar o número de altos valores que queremos. Normalmente, como eu mostrei para vocês, nós pegamos o primeiro alto valor, que vai ser onde vamos ter a probabilidade maior de acontecer na nossa viga. Mas existem casos em que é muito difícil nós termos um alto valor positivo, e aí nós precisamos gerar vários altos valores para conseguir isso. Então, vamos selecionar aqui, só por via das dúvidas, 5 modelos de alto valores. Vamos deixar aqui por default o valor que vai aparecer, que provavelmente é 10, no de vocês também. E aqui é o máximo número de interações. Então, quantas interações nós vamos fazer para que ele consiga? Para a gente garantir, vamos deixar 300 aqui. Quando nós tivermos mais tempo, se nós tivermos para poder deixar processando, a gente pode colocar mais, colocar 500, 1500. Esse é o número de interações que ele vai conseguir fazer para conseguir ter o resultado, ok? Vamos vir aqui, dar um dismiss aqui, e agora vamos para a próxima parte. A próxima parte, como nós já colocamos o nosso step, é arrumarmos a nossa carga, né? Vamos lá em load. Se vocês apagaram, provavelmente não existe mais carregamento aqui, porque o load ele é aplicado em algum step, seja ele o buckle, seja ele o static hicks, seja o static general. Então, provavelmente ele vai ter desaparecido aqui e nós vamos criar um novo. Vamos selecionar a carga concentrada mesmo. Vou colocar aqui o nome de carga. Continue. Não vamos criar um set, tá? Vamos desselecionar isso daqui. E aí vamos colocar lá no pontinho central. Dou um done. E aqui ele vai me pedir, como pediu anteriormente também, né? Ontem, quando a gente fez o mini curso. O CF1 é para o X, o CF2 para o Y, o CF3 para o Z. Como nós queremos uma carga vindo de cima, nós vamos colocar no CF2. E aqui nós vamos colocar uma carga unitária, para que o valor que nós consigamos do buckle seja um valor em Newton mesmo para nós, um valor que nós vamos ter ali. Então, menos 1, e damos um OK, certo? Então, dismiss. E agora, nós vamos ver que, como nós colocamos os nossos recortes na nossa estrutura, nós vamos precisar malhar ele, tá certo? Porque ele alterou essas figuras tanto da mesa superior como da mesa inferior. Então, vemos no Mesh, colocamos aqui essa opção, tá certo? E vamos selecionar o elemento inteiro. Dou um Done. E agora vamos selecionar o que nós queremos. Eu vou selecionar o Quad Dominate e estruturado. Dou um OK. E agora vamos colocar a malha. Provavelmente ele já está setado com os 10 milímetros de ontem, como vocês podem ver. E aí nós vamos malhar nessa opção aqui, certo? Só uma vez e yes. Está aí o nosso elemento com a malha de 10 milímetros.
Beleza? Ok, arrumamos a nossa malha. Agora nós vamos fazer o seguinte. Como eu falei, nós vamos deixar ele pronto tanto para a tensão, para o Static Hicks, como para o banco. Então vamos implementar a tensão residual. Para a gente fazer isso, a gente vem nessa opção aqui, ó. Na terceira casinha, né, a terceira primeira coluna. Selecionamos ele. E aqui nós vamos implementar no step inicial. Porque, como eu falei, a tensão residual está desde o início, né? Não é uma coisa que vai acontecer posteriormente. Não, como ela foi estruturada daquela forma, então ela vai ter a sua tensão residual desde o início. Então vamos em Initial, categoria mecânica, Mechanical aqui, e o tipo de coisa que nós queremos implementar é a nossa tensão residual, então o Stress. Vamos dar um Continue aqui. E agora vamos selecionar aonde nós queremos implementar. Por exemplo, vamos começar com a nossa alma, tá bom? Vamos selecionar ela e dar um nome. E aí ele vai me abrir essa página. No caso da nossa alma, nós vamos colocar atenção no nosso primeiro sigma aqui, que é o sigma 11. O sigma 22 e o sigma 12 vai continuar 0. E qual que é o valor que nós vamos colocar aqui? Naquela tabelinha que nós mandamos para vocês, né, onde fica metálicas, existe o modelo de tensão residual, esse Excel aqui que nós preparamos, para podermos selecionar os nossos elementos. Vou abrir aqui. Só um minuto. Então aqui já está configurado com os dados de entrada, né, a geometria da nossa figura e tudo mais. E aqui as equações que nós usamos para poder implementar essa tensão residual. No caso daqui, nós já deixamos a planilha configurada, por exemplo, se eu quiser 10 meses, o que eu faço? Aí ele vai calcular automaticamente para nós, para que seja implementado. No nosso caso, nós vamos manter as 4 mesmo, para poder ficar um pouco mais prático. Esse daqui é o valor da nossa tensão residual, calculado pela equação aqui em cima. No caso da mesa, nós fizemos uma certa média para poder selecionar. Depois vocês podem ver certinho aqui, que está melhor explicado no Excel, certo? Então, na alma, nós vamos colocar uma tensão de 47,84. Vou dar um Ctrl C, aqui no sigma 1, a nossa alma, beleza? Dá um OK. E está implementado na minha alma. Agora vamos para a mesa. Para facilitar, eu gosto de vir nessa visualização XY. Então, vindo na visualização XY, nós vamos lá criar mais um, no caso agora, a mesa 1. Vou dar um Continue e vamos selecionar essa daqui, essa daqui, essa daqui e essa daqui. Então, é as duas centrais, tanto a primeiro recorte que nós fez e lá embaixo. Porque tanto para a direita quanto para a esquerda vai ser a primeira configuração, como se fosse aquele pico que nós temos, é aqui que nós vamos implementar. Então, essa é a mesa 1, e eu vou dar um Done. Vai aparecer para mim colocar de novo. No caso das mesas, nós usamos o sigma 22 e não o sigma 11, então eu vou colocar 0. No sigma 22, a gente pode verificar aqui o valor da mesa 1, 28,925. Vou colocar aqui 28,925 e o último 0 também. Então, já implementou na mesa 1, vamos para a próxima, que vai ser a mesa 2. Continue. Agora, no caso da mesa 2, elas vão ser as laterais das mesa 1. Então, tanto na parte de cima, como na parte de baixo, nós vamos colocar essa configuração. Vou dar um Done. Vou dar uma olhada lá no Excel de novo, quanto que era? Menos 8,91. Então aqui, sigma 1, 0, sigma 2, 2, menos 8,911, e aqui 0 também. Então, Done. Vamos continuar então. Mesa 3, exatamente como anterior. Do lado da mesa 2, tanto em cima quanto embaixo. 0, menos 46,746 e 0. E por fim, a minha mesa 4. Vou implementar então a tensão residual. Então, continue. 0, 84,582. Copiou.
Menos 84.582 e dou um OK. Então, beleza, eu criei a tensão residual para toda a minha estrutura. Mas quando a gente faz uma análise buckling, a gente não quer que tenha tensão residual. Então, o que a gente faz para não colocar, mas já deixar pronto para o Static Higgs? Nós viemos aqui nessa configuração de lado para dar um edit. Vamos em editar, perdão, não cliquei em editar, já está aqui do lado. Está vendo aqui do lado? Essas configurações significam que elas estão ativas. Se eu for selecionando elas, eu vou suprimir elas e eu vou poder ativar de novo lá no meu Static Higgs para poder usar elas então já pronta. Então já está tudo aqui, eu dou um dismiss e minha estrutura já está pronta. Se eu quiser aplicar tensão residual, basta eu duplicar ela. Agora, tudo que a gente podia fazer para que facilite no Static Higgs, a gente já fez. Já arrumamos a malha, já aplicamos as tensões residuais. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar esse modelo aqui, modelo base, eu vou clicar com o botão direito e vou vir aqui em Rename. Em vez de modelo base, eu vou chamar ele agora de Buckle. Aqui. Vou minimizar aqui para ficar melhor de visualizar. E vou dar agora um Copy Model. Vou copiar e esse vai ser o meu modelo Higgs. Certo? Beleza. Dupliquei. E aí depois a gente vai mexer no Higgs. O que a gente tem que fazer e que é muito importante a gente tomar cuidado neste momento. Quando nós fazemos essa duplicação, perceba agora que eu estou no modelo Higgs. Tudo que eu fizer vai mudar no modelo Higgs. Mas eu estou mexendo no Buckle ainda. Então eu vou voltar aqui e vou clicar em Buckle. Model Buckle. Precisa ter muito cuidado com isso, porque às vezes a gente está querendo alterar em alguma coisa, altera em outro modelo, e o Abacus a gente sabe que não tem o Ctrl Z. Né? Então, se a gente mudar, depois vai ter que refazer de novo outras coisas, fica muito mais complexo. Então, é melhor a gente tomar mais cuidado nessa parte. Então, sempre que eu vou mexer no modelo Buckle, tenha atenção para ver se está no modelo Buckle mesmo. Se eu vou mexer em outro modelo, tenha atenção para estar nesse modelo. Certo? Bom, então implementamos aqui o modelo Buckle. E o que faltou a gente mudar para a gente poder rodar o nosso modelo, né? O que faltou também está lá na pastinha. Vocês vão abrir esse TXT aqui, que é o Keywords. No Keywords, a gente tem essas duas configurações. Essas três linhas de código, que é o Node File, Global Bundle, Mod 1, Last Mod 5. Porque a gente colocou 5 modelos. Se a gente tivesse colocado, eu quero 10 atuadores, então seria 10. Sim, sucessivamente. E aqui o deslocamento, o que nós queremos. O que nós precisamos fazer neste momento? O Abacus, o mais antigo, né, se eu não me engano, de 2022 para trás, ele não cria automaticamente um modelo que vai guardar a informação do buckle para eu utilizar na imperfeição do meu Riggs. Então, eu preciso alterar ele para ele poder criar. Como que eu faço isso? Editando o keyword. Então, copia essas 3 linhas de código, dá um Ctrl C, e aí nós vamos fazer o quê? Vamos clicar aqui no buckle com o botão direito, vamos em Edit Keywords. Esse modelo aqui de keywords, nós vamos descer lá embaixo, e aqui, depois do Output, nós vamos dar um Enter e dar um Ctrl V. Isso daqui está falando então para o meu programa o seguinte: você vai rodar esse buckle e eu quero que você armazena ele num file, né? Então ele vai armazenar os valores num file. O que acontece? De 2022 para cá, nós não temos mais a necessidade de colocar isso. Se eu não me engano, é de 2022, do modelo do Abacus 2022 para frente, porque ele já faz isso automaticamente e você consegue extrair já do ODB, ok? Mas no caso, então, antigo, seria dessa forma. Vou dar um OK, e aí eu posso, então, colocar o meu modelo Buckle para rodar. Vou criar aqui, então, Buckle. Continue. No caso, não sei se foi dito para vocês ontem, mas na Parallelization, nós vamos poder utilizar multiprocessadores. O que são os multiprocessadores? São quando nós colocamos quantos processadores, quantos núcleos de processamento o meu computador consegue,
colocar para rodar mais rápido. Ó, se vocês apertarem Ctrl Shift ESC, o seu computador ele vai abrir o navegador de tarefas e você vai conseguir ver, por exemplo, deixa eu ver, aqui. No CPU, ele vai estar indicado aqui, ó, processadores lógicos. No meu caso, eu tenho 8 processadores lógicos que eu posso colocar aqui para ele processar mais rápido. Mas isso é quando eu vou fazer um static higgs, um static general. No caso do Buckle, ele é indiferente, ele não vai aceitar múltiplos processadores, então nós acabamos não mexendo nisso, tá bom? Nós colocamos análise, deixamos aqui por default o resto dos valores e damos um OK. E aí, só colocar submit. Antes de dar um OK, não sei se vocês colocaram, mas é importante a gente setar o nosso diretório, né? Vim aqui em File, Set Work Directory, abrir o temp, vamos colocar aqui minicurso ANL, vou criar aqui, ANL, noite, ok, vou selecionar, para que tudo que ele faça, ele salve nessa pasta. Se você não colocar aqui, não setar, aí, por exemplo, se eu não me engano, eu até esqueci de fazer isso na última aula, e aí ele acaba ficando todo bagunçado, sabe? Ele vai criando arquivos aqui dentro, e aí depois a gente não consegue e acaba se perdendo, tá bom? Mas no caso aqui eu criei então meu Buckle, e aí eu vou colocar ele para rodar já na pastinha que eu selecionei ali dentro. Vocês podem criar no de vocês também. Vou dar um submit. E agora é só esperar ele processar. Alguém tem alguma dúvida? Tá tranquilo? Se puderem responder no chat ou abrir o microfone. Tá tranquilo. Beleza, então. Esperar ele rodar. Começou a rodar agora. Correndo ali, running. Para a gente poder analisar os nossos valores. Pode ser que algumas máquinas rodem mais rápido. A minha aqui é um pouquinho devagar. Mas daqui a pouco ele conclui. A questão de mexer em simulação numérica é isso, né? Que nós talvez não tenha que gastar tanto dinheiro com material e tudo mais, mas se a gente também não tem um computador muito bom, a gente acaba ficando muito limitado, né? Com o que a gente pode modelar, o que a gente pode processar. Então é preciso ter um investimento também nesse quesito. Acho que ele completou aqui, olha, aparece aqui embaixo também, e completo ali. Beleza, vamos ver os nossos resultados. Nós podemos clicar nessa opção aqui, Plot Contours, onde nós vamos ver o que aconteceu com a nossa viga. Olha só que interessante. Nós tivemos, neste elemento, uma flambagem global, né? É a flexão-contorção, como a gente viu nos nossos slides agora há pouco. Então, nós tivemos a formação da barriguinha, né, da curvatura, e também a tentativa de torcer o nosso elemento. Acredito que muita gente conhece, né, no caso das vigas mistas, ela não consegue fazer isso, né? Porque como ela tem o concreto em cima dela, nós travamos a parte superior, então ela não consegue fazer a parte de cima rotacionar. Aí a parte de baixo que acaba saindo às vezes. Mas isso daí é um outro assunto também, só colocando aqui como uma observação. Se vocês colocarem nessa setinha aqui, Nest, nós conseguimos ver as outras deformadas também. Como eu falei, ó, por exemplo, aqui é negativo, aqui é bem provável que aconteça, essa aqui também, e assim sucessivamente. Então nós escolhemos sempre o primeiro positivo, que é o que mais terá
a ocorrência, né? Mais probabilidade de ocorrer. E o valor aqui, esse eigenvalor, deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Esse valor aqui, ele é o valor da minha carga crítica, né? Meu momento crítico, no caso, conta do comprimento. Então, vamos deixar ela anotada aqui do lado. Colocar num bloco de notas. Vocês podem anotar também numa folha. Mas deixar anotado aqui, então, o valor da minha carga crítica que deu ali, 244,8 kN, certo? E agora, nós podemos entrar na nossa outra análise, que aí já é o Static Hicks, certo? Vou vir aqui em Parts. Ó, lembra? Model Buckle? Não, agora eu vou mexer no Hicks. Então, Hicks. E aí, o que nós precisamos fazer neste momento? Vamos primeiro ver a questão do nosso step. Porque o step, quando a gente duplicou, ele veio para cá como buckle. Mas agora eu não quero mais buckle. Eu quero analisar o Hicks. Então, primeiro eu vou mudar o nome dele para Hicks. Aí eu vou dar um replace. Vou colocar ele para general e static Hicks. Ok, vou dar um continue. E aqui, nós vamos deixar ligada essa opção, que é a não linearidade geométrica. Deixar on. Os incrementos aqui, pode colocar aí em torno de uns 25. Inicial 0.001. O mínimo, vamos colocar menos 10 aqui. E vamos deixar os outros por default aqui também. 25, 0,001 e 1e a menos 10. Beleza? Vou dar um OK. E, ok, criamos o nosso step. Agora, o que nós precisamos fazer é criar a extração dos meus dados. Onde que eu crio isso? Nesse elemento aqui, como não sei se vocês viram ontem, mas provavelmente sim, nós criamos no History Output. Vou dar 2 cliques aqui. Vou começar então criando para o RF2. Antes de vocês podem deixar parado nessa tela, se tiver alguém acompanhando, mas eu queria mostrar para vocês, por exemplo, aqui no meus sets, quando provavelmente vocês criaram ontem também, nós temos alguns sets criados. No meu caso, eu tenho o apoio 1, o apoio 2 e o deslocamento que é no meio. Vou fazer o seguinte, eu vou deletar esse apoio 2 e vou criar ele como um único step. Vou colocar aqui como esse ponto aqui e o ponto de lá também. Dá um done. Então agora eu já tenho, em vez de 2 apoio, ele já seleciona os 2. Vou dar um rename, vou colocar aqui então RF2. Vou lá de volta no meu History Output, nessa seleção aqui. E lembrando, tome cuidado para estar dentro do Hicks e não dentro do Buckle. E vou dar 2 cliques em History Output. Vamos colocar aqui então RF2. Continue. Nesse momento, eu quero selecionar de que maneira? Nós criamos os sets, então vamos selecionar do meio de sets. Qual que eu estou querendo saber? É a minha reação na direção 2, ou seja, na direção Y. Então, RF2 e e aqui. Então, forças, reações, abre reações, RF2. Dá um OK, beleza. Ele vai pegar esse ponto para mim. No caso do deslocamento, vou colocar aqui, vou colocar o 2, né, que é o deslocamento na direção 2, na direção Y. Criei um set para ele também, que é o deslocamento. E aí eu vou vir nessa terceira opção, Displacement. Mas não vou selecionar tudo, né? Vou selecionar apenas o U2. Ok? Beleza. Criamos os steps. Colocamos, então, o nosso History Output. O que nós precisamos fazer neste momento é o seguinte. Vamos lá em Load, que é a carga. Vamos fazer duas mudanças aqui. A primeira delas é questão o carregamento que nós colocamos. Lembra que estava só menos 1? Se nós pegarmos uma viga agora e colocar menos 1, não vai fazer diferença, né? Então vamos mudar aqui para uns 300 kN. Então 300 e a terceira. Menos 300 e a terceira. Ok. Vocês verem ele de novo, você pode ver que ele aceita o e a terceira normal, como os 3 zeros. Vou dar um dismiss aqui. E lembra que a gente desligou a tensão residual? Vamos então agora ligar ela novamente.
Vou dar um dismiss, certo? Load correto. Criamos um output. Mudamos a carga. O que nós precisamos fazer agora é mudar as linhas keywords. Então, antes de abrir aqui, eu vou minimizar para vocês verem melhor. E vamos aqui, ó, Edit Keywords no Wix. Edit Keywords. Deixa eu puxar aqui para o lado, para vocês verem. Então, olha só. Aqui, nesse material que vocês receberam, ele vai falar, inserir antes de materials, essa configuração. Imperfection, File Buckle, Step 1, 4. Então, vamos selecionar Ctrl+C. Vamos descer lá em Materials. Aqui, ó, já achei Materials. Então, Enter e Ctrl+V. E como estava dito, inserir antes de Materials. Aqui eu estou falando que eu quero colocar uma imperfeição, então agora geométrica. No caso, eu vou colocar o meu buckle, que foi o que nós mensuramos ali anteriormente. É importante que esse nome seja exatamente o nome do meu buckle que eu realmente fiz a perturbação linear. Colocamos aqui o step que eu quero, né? Aqui o steps, normalmente ele vai ser um mesmo. Vou mostrar onde que nós vemos isso depois para vocês. Esse valor aqui é o meu alto valor. E o meu alto valor, nós vimos que o mais recomendado é o primeiro, né? O mais provável. E o segundo é a minha carga, desculpa, o meu comprimento por 1000. Como nós fizemos um comprimento de 400 milímetros, 400 milímetros por 1000 dá o valor de 4. Certo? Então, nós fizemos a nossa alteração do keywords. Vou dar um OK. E já posso colocar meu modelo para rodar. Talvez demore um pouquinho. Então, para melhorar e acelerar um pouco o processo, claro que isso daqui precisa ser feito com cautela, né? Porque é necessário fazer o estudo de sensibilidade e tudo mais. Mas eu vou pegar aqui e vou diminuir o tamanho da minha malha. Vou colocar uns 20 aqui para rodar um pouco mais rápido, certo? Então, 20, malhei. Podemos dar uma diferencinha já. Para ele poder conseguir rodar um pouco mais rápido. Vou lá em Job. E agora vou criar o meu modelo para o Higgs. Então, Higgs. Continue. Ó, se o computador de vocês tiverem mais processadores, né, e também a licença de vocês tiverem isso, no meu caso eu estou com uma licença que é um pouco inferior, então ela não consegue colocar muitos processadores. Vocês podem colocar aqui, por exemplo, o uso multiprocessador, se tiver 16 núcleos, né, que foi aquilo que eu mostrei para vocês aqui no Ctrl+Shift+ESC. Se vocês tiverem mais núcleos, vocês podem, por exemplo, o meu aqui teria 8, eu poderia colocar 8, mas minha licença não permite isso. Então, eu vou deixar sem selecionar. No caso de vocês, vocês poderiam selecionar e colocar a quantidade, tá bom? Dá um OK aqui e submit. Beleza, o job foi submetido aqui, tá falando. Vamos ver o monitor. Aqui geralmente aparecem os erros, os avisos, né? Os avisos podem ser que tenham muitos, só que os avisos, eles é apenas uma recomendação. Se der um aviso, ele não vai parar. Mas se der um erro, aí ele já para. Tá bom? Vamos esperar ele começar a rodar aqui então. Já começou o primeiro incremento. Lembra que eu mostrei aqui no Keywords? Esse step 1 é esse valor aqui do lado. No caso do buckle, ó, deixa eu abrir para vocês verem. Só um minutinho que travou meu computador. No caso do buckle também, ó, o step 1 é o que foi selecionado, por isso que a gente coloca step 1 e sempre vai permanecer step 1. Aqui, nessa alteração da não linearidade. E, como nós vimos também hoje na palestra de tarde, a imperfeição também, ela vai ter uma caixinha só para ela, dentro do Abacus, né, nas versões mais novas. Mas, no caso de você estar usando a versão de 2014, 2017, a gente coloca a imperfeição dessa maneira, tá bom? Tá rodando aqui, vamos ver se fechou. Não tá rodando aqui do lado.
Viga metálica é bem legal porque ela roda bem rapidinho até, né? Eu trabalho com vigas mistas, e as vigas mistas elas acabam demorando um pouquinho mais, né? Tem estruturas, por exemplo, que demoram coisa de 3 horas, 4 horas, depende da complexidade da minha estrutura, né? Se tem, por exemplo, muita armadura, muito pilar, muitas nós no meu concreto, né? Uma estrutura muito robusta, aí acaba demorando um pouco mais de tempo. E aí a gente pode compensar isso com máquinas melhores, né? Com mais gigas de RAM, com mais CPU, com meu processador melhor, assim sucessivamente. Percebam que ele está já dando valores negativos aqui, então provavelmente ele já conseguiu alcançar o pico aqui, e aí a carga já está perdendo força. Então eu vou dar um kill aqui nele, e vamos ver os nossos resultados. Vamos em Results. Aqui nós conseguimos ver a nossa deformada, tá certo? Ó, nossa estrutura ali, ela sofreu essa instabilidade, então ali, né? Teve uma carga onde comprimiu ela, e a parte de cá está um pouco mais tensionada que a outra. E uma coisa que a gente pode fazer para ver um pouco melhor, né? Ah, não consegui ver muito bem esse deslocamento. A gente pode vir aqui no primeiro, e o uniforme. Acredito que vocês viram isso ontem também, mas vamos lá colocar, sei lá, um 2 aqui. Já deu um deslocamento, se eu colocar 10. Aí eu consigo ver melhor. Ó, tá vendo? Exatamente da maneira que foi o banco. Ela teve a nossa flambagem lateral com torção, nossa FLT. Vou deixar o normal aqui de volta. Eu quero mostrar para vocês primeiro a nossa tensão residual que foi aplicada. Olha só que legal que fica no Abacus. A gente consegue ver exatamente o que nós aplicamos na nossa estrutura. Então, essa tensão residual é distribuída no nosso elemento. Certo? Vamos lá então agora tirar a nossa... Deixa eu mudar a visualização aqui. Vamos tirar os nossos valores. Eu venho aqui em Create XY Data, vou em ODB Restore Output, e vamos lá no valor onde nós colocamos o RF2. Aqui eu tenho dois nós, então Reaction Force RF2, no nó 8 e no nó 9. Vou colocar em Save As, Sum, que seria a soma deles. Vou colocar aqui o nome de carga, né? Porque a reação de apoio, somada as duas, vai ser o valor da minha carga em cada um dos pontos. Então, ok. Beleza. Vou salvar esse aqui agora como deslocamento. E, ok, no caso só tem ele, então não precisa fazer alteração. Então tá aí nossa curva, tá bom? O que nós fazemos agora para ter tanto o deslocamento como a carga na mesma curva, né? Nós vamos aqui em XY. Vou colocar aqui Operation XY Data, Combine. Opa, só uma vez. Se você clicou duas também como eu, seleciona aqui de novo e dá um Delete. Como nós vimos aqui, a nossa deslocamento, vou fechar aqui, depois eu abro de novo, pode deixar aberto de vocês. O nosso deslocamento, ele teve um valor negativo, tá vendo? Ele veio para baixo. Então, para que eu consiga ter um gráfico com esse valor positivo, eu vou multiplicar ele por menos. Então, vamos lá. Combine, menos deslocamento, vírgula, carga, dividido por 1000. Porque nós temos o valor de carga em Newton, e aqui eu quero que ela saia em quilonewton. Vou salvar como? Vou salvar esse modelo, a gente colocou plasticidade, então plasticity. Outra coisa que nós colocamos também foi imperfeição, então com imperfeição, com imp. Ok. Cancelado aqui. Esse daqui eu acho que não criou no de vocês, mas criou dar um delete nesses tempos. E aqui está a nossa curvinha, então, de plasticity, com imperfeição. Claro, talvez ela esteja muito mais robusta, né? Talvez se nós tivéssemos colocado com 10 milímetros, o valor seria diferente. Eu tenho até alguns testes aqui com a malha diferente para que a gente possa fazer uma comparação futuramente. Mas olha só, se a gente vir aqui em Edit, a gente consegue ver então os valores da nossa carga. Olha só que interessante.
Então, ela chegou aqui no valor, no caso de 208, certo? Máximo. Vamos anotar também, 208.281. Opa. 208.281 quilonewton. Esse é a minha carga última. Eu acredito que vocês receberam também um Excelzinho. Deixa eu abrir aqui. Um Excelzinho chamado Cálculo da Viga Alma Cheia. Vamos abrir ele agora. Um momento. Aqui. Beleza, vamos deletar isso aqui. E eu vou colocar aqui para vocês verem. Aqui. Valor da minha carga crítica, 244,8. 244,8. Carga momento crítico elástico. E aqui, o meu momento resistente último, 208.281. 208.281. Então, o que a gente consegue perceber aqui? Eu coloquei aqui para vocês um modelo de cálculo da NBR e um modelo de cálculo da NCCI. No caso da NBR, a gente consegue ver que deu uma diferencinha ali de 38%. Mas no caso da NCI, ficou bem próximo, né? Se nós aumentarmos aqui, 0,18. Então, tipo, é praticamente zero. A carga está muito boa. No caso da carga última, ela deu um pouquinho diferente. Mas esse valor aqui é por conta da malha que a gente utilizou. Quando eu rodei ele hoje à tarde, a carga que ele me deu de carga última foi 181,632. Vamos colocar aqui 181,632. Olha só, caiu para 9% o meu erro. Então, com isso a gente já consegue ver que a malha ela é bem interferente às vezes na nossa estrutura. Claro, se você for fazer, seja qualquer estrutura, uma viga mista, um pilar, qualquer coisa que você for fazer, é muito importante fazer esse estudo de sensibilidade. Por exemplo, se eu colocar 20 milímetros, ele vai dar um resultado bom? Faz o teste. Se eu colocar 10, dá melhor que o de 20? Talvez dê um pouquinho melhor. Mas o que acontece? Conforme menor é a minha malha, porque se fosse assim, a gente poderia pensar, coloca uma malha de 1 milímetro em tudo e roda, sabe? Mas conforme a gente diminui a nossa malha, nós temos um problema que é rodar o meu modelo, né? O tempo de espera, o tempo para processar tudo aquilo se torna muito maior. Então nós precisamos colocar muito isso na balança. Tipo, eu prefiro o tempo de operação ou o resultado vai ser o mesmo com um tempo muito alto. Então, se eu tenho ali eu fiz uma análise ali da malha, né, do tamanho, um estudo de sensibilidade. A malha de 10 milímetros, ela demorou 5 minutos. A malha de 2 milímetros demorou 30 minutos. E aí, por exemplo, o resultado foi diferença de 3%, sabe? Talvez não valha a pena você usar o tempo computacional por conta de uma diferença pequena no seu resultado final. Por que eu falo isso? Claro, numa viga simples, beleza, 5 minutos, 10 minutos. Mas imagine o caso que você queira fazer um estudo paramétrico, né? Sei lá, 580 análises, e aí você vai ter que, cada uma demora 2, 3 horas, aí se você diminuir a malha vai demorar 10 horas, 5 horas. Então isso a gente precisa levar em conta, porque dessa forma a gente vai conseguir fazer o melhor, né? Porque a gente sabe que tem tempo para entregar mestrado, tem tempo para entregar doutorado, entregar projeto, pesquisas, fazer artigos, submeter. Então, isso precisa ser muito levado em conta, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Tá tranquilo? Bom, então vamos dar uma continuidade aqui para uma segunda parte. Nós podemos analisar também a questão da nossa imperfeição, né? Ver o que faz diferença com algumas formas. Por exemplo, vamos criar aqui uma cópia desse modelo Higgs e vamos colocar aqui Plasticity sem imperfeição. Por que sem imperfeição? Para a gente ver qual que é o resultado que vai dar. Então eu vou dar aqui um Edit Keyword. Lembra que a gente colocou a imperfeição por meio da keyword? Vou dar um descarte.
ok? E agora eu vou rodar esse elemento de novo, para a gente ver a diferença que acaba acontecendo. Vou colocar aqui o nome de plasticity, sem imp, perfeição. E, ok, submit. Acredito que ele vai ser um pouquinho mais rápido. Vamos ver. Um piadinho aqui. Já começou a rodar aqui. Enquanto ele vai rodando, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o meu job, o do Rigs, vou aqui em Results, e aqui no Plasticity, quando a gente criou aqui, vou deletar esses dois que a gente vai usar de novo depois. Vou vir aqui em Edit, então, Plasticity com imp, Edit, e vou copiar essas duas colunas aqui. Vou abrir um Excel, vou pegar esse aqui do cálculo mesmo que a gente fez. Vou colocar aqui, vou colocar 0. Vou Ctrl mais aqui para ficar melhor. Deslocamento em milímetro e aqui carga em quilonewton. Plasticity com perfeição. Então, um pouquinho aqui. Vou colocar um 15. Opa, tá bom. Ficou fora ainda. Então, 19. Vou selecionar para deixar. Selecionar tudo para deixar bem trabalhadinho, deixar no meio. Deslocamento em carga. Vou colocar 2 casinhas só. Beleza. Vou criar então meu primeiro gráfico. Inserir. Aqui está o gráfico. Vou selecionar a minha legenda. Colocar como plasticity com imperfeição. Tá. Certo. Legenda. Deixa eu ir um pouquinho de lado aqui. Vamos ver se rodou lá. Quase. Então ele está rodando aqui o modelo sem imperfeição, tá bom? Para a gente poder fazer uma comparação entre o com imperfeição e o sem imperfeição. Finalizando, alguns incrementos. Se alguém tiver alguma dúvida, pode ir perguntando, tá certo? Acredito que aqui já está interessante. Vamos dar um kill nele aqui. Vamos ver os resultados. Results. XY data. Vamos criar para ele então. ODB. Continue. RF2. Save as. Sum. Carga. Ok. E save as. Deslocamento. Vou dar um dismiss. Vamos colocar uma combinação agora. Então, operação em XYData. Combine. Menos o deslocamento. Porque nesse caso está negativo, né? Lembra? Se for positivo, não precisa. E carga dividido por 1000, porque eu quero
o meu modelo em quilonewton, meu gráfico. Aqui eu vou colocar plasticity sem imperfeição, ok? Posso fechar ele aqui e sem imperfeição. Tá aqui o meu modelo. Vou dar um edit, vou copiar ele, Ctrl C. Vamos lá no Excel, colocar aqui. Beleza, plasticity sem imperfeição. Zero. E aí vamos implementar então os nossos dados. Adicionar, sem imperfeição, coloco todo o meu deslocamento e toda a minha carga, para a gente poder dar uma olhada. Percebem que, deixa eu dar um corte aqui melhor para a gente visualizar melhor, K15. Percebe que a minha carga aqui, com imperfeição, ela já caiu antes, então ele não chegou a ir até lá em cima, e já parou ali antes por conta da imperfeição. Quando ele só tem plastificação, ele vai resistir mais um pouco e vai continuar prosseguindo até o final. Olha só, eu tinha feito já para alguns outros modelos, e aí, olha os valores que eu cheguei. Esse daqui eu rodei com 10 milímetros, um modelo com mais malhas, então, né, com a malha menor, e rodei tanto com imperfeição, sem imperfeição, elástico e com e sem imperfeição. O que seria o elástico? Seria só eu chegar aqui na minha propriedade e ao invés de eu manter a minha plasticidade, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar aqui em Edit e deletaria o meu plastic, ok? E aí eu teria só o meu elástico. Então aqui, nesse gráfico, olha só, a gente consegue ver que há uma grande diferença, né? Por exemplo, no meu elemento plasticidade com imperfeição, é o que primeiro acaba ali, né? E é o que é mais próximo do real, porque a gente consegue ver que nesse ponto aqui é o que mais se aproxima do meu valor numérico, que nós vimos aqui no cálculo da alma cheia, certo? É o que mais se aproxima realmente do que acontece. Então é por ali que a gente consegue encontrar isso. A gente precisa colocar todos esses comportamentos. No caso da verde, que é sem imperfeição, ela consegue ter um pouquinho mais, né? Nessa configuração, a viga ela é modelada para considerar tanto a elasticidade quanto a plasticidade. Mas, como ela não tem imperfeição, ela consegue plastificar e continuar ainda um pouquinho mais além do que nós tínhamos anteriormente. No elástico com imperfeição, ele vai ter um comportamento elástico no começo, mas por conta da imperfeição geométrica, ele tem a sua queda. E por fim, o elástico sem imperfeição, ele vai ser uma reta que vai subir infinitamente, né? Porque como ele não tem imperfeição, nós não temos nenhum problema, ele vai continuar subindo até o final. O que eu tinha para passar para vocês hoje era isso. Gostaria de ver se alguém tem alguma dúvida, alguém quer fazer alguma pergunta. Se não entendeu alguma parte. Estou à disposição. Tudo certo? Tá tranquilo? Bom, eu vou deixar aqui o meu e-mail no chat. Se vocês quiserem entrar em contato, né, para tirar eventuais dúvidas que ficou, né, que talvez vocês não conseguiram acompanhar agora, vão acompanhar depois, podem estar entrando em contato, tá bom? Mas o que eu tinha que passar é isso mesmo. E aí eu estou liberando vocês então, dado como finalizado essa parte do minicurso, tá bom? Muito obrigado a todos. Tenham uma ótima noite.